Peço com todo respeito à sua decisão pessoal que, se gostar das reflexões, faça sua inscrição, compartilhe. A cada gravação de um novo episódio é com muita consideração à sua razão que imagino quem, onde e em que circunstância estará ouvindo. Tudo passa, tudo passa. Heráclito de Éfeso foi quem tornou famosa esta expressão. Nascido antes de 500 a.C., em grego ele dizia: Panta rei, tudo passa. É dele também a frase que diz: tudo muda, exceto a mudança. E não é preciso grande esforço para ver como realmente o mundo, a vida, a história, a realidade mesmo é constante transformação, é fluxo, é devir. Uma comparação interessante feita por Heráclito é de que a realidade é como o fogo. E a realidade do fogo é que ele vive de gastar aquilo que o sustenta. A realidade se renova ao se consumir. Como o fogo, vivemos de nos matar. E às vezes é difícil discernir se estamos vivendo ou se estamos morrendo. Heráclito também compara o tempo a uma criança que brinca, jogando com pedrinhas. O tempo joga com a vida e constantemente muda a vida de lugar. Muda de aspecto, altera sua face, joga a vida contra paredes duras, joga vidas contra outras, quebra, dissolve, faz delas apenas pó do que um dia já foram. O tempo, de fato, nos chacoalha, mexe com nossa estrutura e muitas vezes abala, trinca, destrói. Como a criança que brinca com as pedrinhas de modo aleatório, sem pensar nas consequências de seus gestos, o tempo lança as vidas e as coisas de um lado para outro. Faz delas o que quiser. Somos essas pedrinhas que crianças colocam no bolso para jogar aqui e ali, apenas para verem onde acertaram, ou quão distante caem, ou ainda, o quanto são resistentes. Não sabemos o que nos espera. Nosso poder de controlar as circunstâncias é tão limitado que ficamos à mercê das surpresas do tempo. Não é possível pará-lo. Não é possível estabilizar a vida naquele ponto em que ela é agradável, naquele instante ou fase em que valeria a pena congelar. Por mais que abracemos, por mais que nos agarremos a esses momentos, eles se vão sem qualquer consideração por nossos sentimentos, por nosso apego, por nossa carência dele. Vale lembrar aqui que, no grego antigo, usado tanto na filosofia quanto na literatura bíblica, a palavra aion significa tanto tempo quanto mundo. Nosso tempo é nosso mundo é nosso tempo. Quando o nosso mundo muda, dizemos que vivemos novos tempos. Quando o nosso tempo se altera, dizemos que o mundo já não é mais o mesmo. E nosso mundo é tudo que nos envolve, que nos afeta. Então, o mundo e o tempo são coisas que nos influenciam. Às vezes, o tempo-mundo parece sorrir. Outras vezes, parece nos olhar indiferente. E outras vezes, parece querer nos destruir.
Dentro deste contexto, quero lembrar uma história até certo ponto conhecida por alguns, principalmente aqueles que viveram nas últimas décadas do século passado. É a história de Kevin Carter. Kevin Carter era um reconhecido filósofo sul-africano que esteve no epicentro dos conflitos do apartheid, registrando para os jornais e revistas a tensão que dominava aquele país. Ele fazia parte de um grupo de fotógrafos considerados ousados, corajosos. Depois, ele foi, a convite da ONU, enviado para o Sudão, em 1993. A ideia era que ele e outro colega fotógrafo registrassem a tragédia que abalava aquele país numa guerra civil e pudesse fazer com que outras pessoas no mundo se sensibilizassem com o que acontecia lá, para ver se outras autoridades, chefes de governo, pessoas com grandes posses, pudessem ajudar. Naquele centro de atendimento para onde ele foi enviado, estavam cerca de 15 mil pessoas em condições extremamente precárias. Era o mês de março de 1993, mais precisamente no dia 11. Ali, entre uma vila e o centro de alimentação, Carter viu uma criancinha. Na época, pensou-se que fosse uma menina, uma garotinha. Mais tarde, se descobriu que era um menino. Uma criança de 4 ou 5 anos, muito magra, esquelética. Ela estava tão fraca que literalmente se prostrou ao chão para recuperar forças, para tentar chegar àquele centro de alimentação. Quando Carter apontou sua câmera, foi surpreendido com a chocante presença de um abutre a poucos metros de distância da criança. Pousado ali no chão, espreitando e sorrateiramente se aproximando por trás da criança. Ele registrou a cena várias vezes, escolhendo os melhores ângulos. 2 semanas depois, em 26 de março, o The New York Times publicou a foto de Carter, acompanhada de um texto sobre a situação no Sudão. A repercussão foi tal que a foto foi publicada em todo o mundo. As pessoas se sensibilizaram, ajudaram com doações que somaram grandes quantias. E o fotógrafo Kevin Carter ganhou o maior prêmio da fotografia jornalística, o Pulitzer. Só que, logo após a publicação da foto, as pessoas começaram a fazer contato com o jornal querendo notícias da criança. Se ele a havia ajudado, se havia levado a criança até o centro de alimentação ou a clínica que lá estava instalada. A resposta que o fotógrafo deu foi que ele, sim, espantou o abutre e que em seguida se sentou e chorou desconsoladamente debaixo de uma árvore. Contou também que a criança conseguiu se levantar e caminhar até a clínica. Mas de imediato, as pessoas logo criticaram por não levar o menino. Começaram a questionar por que os fotógrafos deveriam apenas registrar e não interferir. Ele chegou a ser chamado de o outro abutre, alguém que vivia da desgraça alheia. Todas essas críticas perturbaram muito Carter. Ele era uma pessoa que já tinha graves problemas com bebidas alcoólicas, consumo de outras drogas, relacionamentos mal-sucedidos, dívidas. Isto fez com que ele entrasse numa profunda depressão. Poucos meses depois de ser massacrado pela mídia, ele, com apenas 33 anos de idade, cometeu suicídio. No bilhete que deixou, dizia:
Eu sinto muito. A dor da vida ultrapassa a alegria ao ponto que a alegria não existe. Quanto àquela criança, já que na foto dava para ver sua pulseira de identificação, anos depois uma equipe foi em sua procura. Descobriu-se que ela havia sobrevivido com a ajuda da ONU, havia superado a desnutrição e havia mesmo chegado à idade adulta. Que história é essa? Que drama! O drama humano, a angústia levada ao extremo. Há mais de um século, o sociólogo Emile Durkheim demonstrou que o suicídio é um fato social, não individual. Na verdade, o que eu estou buscando fazer aqui não é validar a desistência. Longe disso. É constatá-la. É como dizer que andar sozinho em determinados lugares tarde da noite costuma ser muito perigoso. Eu não estou justificando os crimes que se cometem àquelas horas naqueles lugares. Estou apenas constatando. Claro que eu gostaria que não fosse assim. Gostaria, por exemplo, que bullying fosse apenas uma brincadeira mal feita, uma brincadeira de mau gosto, que crianças que não são capazes de medir as consequências fazem. Mas eu sei que não se trata disso. Sei também que há muitas formas de ferir, muitas formas de matar. Sei também que você, como eu, gostaria muito que todos fossem fortes para enfrentarem os seus inimigos, inimigos reais ou imaginários, mas não são. E a razão de levantar este tema é porque ele é muito mais próximo do que podemos crer. Muito mais próximo do que podemos crer. Não é um tema do qual devamos fugir, ou do qual possamos fugir. Há muitas pessoas, mães, pais, pessoas que parecem ser fortes o suficiente, mas não estão suportando mais. E entre todas as correntes filosóficas, nenhuma se debruça tanto sobre esse assunto, esse paradoxo da vida humana, como a filosofia existencialista. Existimos dentro de uma angústia diante das contradições que nos cercam. É isso que ela analisa. Estamos no meio de condições que se chocam. Nós precisamos enfrentar essas condições. Não há paz entre elas. Entre essas forças opostas estamos nós, no meio do conflito, tentando entender e sobreviver a essas forças. É mais que isso até. Talvez a vida seja justamente o encarar essas oposições. Vivemos como que a tentar assimilar, sintetizar, traduzir essas oposições que nos afetam. Em nós, por exemplo, a razão e a irracionalidade disputam espaço. Queremos harmonizar nossos sonhos com a nossa realidade, nosso saber e nossos desejos. Queremos costurar o momento e a eternidade, o eu e o outro, mas não de modo teórico, e sim numa existência concreta de carne e osso, onde se cansa e se descansa, onde necessidade e vontade se chocam, onde a fome, a sede, onde se chora e se ri, onde se levanta e cai, onde o corpo sente dor, sente prazer e a mente se regozija e se perturba. Não somos personagens de livros, não somos conceitos. Somos viventes de um mundo que é o nosso chão, onde pisamos mesmo. Pisamos com a nossa pele, com os pés cansados, muitas vezes mesmo calejados, de caminhadas incessantes atrás do pão de cada dia, do sentido do viver. Entre
esses filósofos que se debruçam sobre esse tema, que ousam mergulhar nesta realidade, está Miguel de Unamuno, considerado o principal representante do existencialismo na Espanha. A grande questão humana, ele diz, é a vida, o viver contra o morrer. A angústia de viver tendo noção da eternidade, tendo noção do infinito, ao mesmo tempo em que vivendo na mortalidade, no finito. A filosofia de Unamuno tem como um dos principais temas o querer viver. Querer viver é não querer morrer, é desejar a imortalidade, a eternidade. Ele diz: fome de imortalidade, sede de eternidade. Na verdade, nós vivemos entre a realidade da vida e o pensar sobre ela. E Unamuno chama a atenção para o fato de que todo aquele que ama não quer o fim daquele ou daquilo que ama. Não quer o fim, por exemplo, daquela relação de amor que ele tem com aquele momento, com aquela pessoa ou com aquelas pessoas, com aquele sentimento. Amar, então, é desejar a eternidade, porque quem ama não quer o fim. Só no amor, o tempo e a eternidade dão as mãos. O amor é esse elo. Tudo aquilo que pode ser deixado para lá, que pode ser abandonado, que pode ser deixado para trás, esquecido, superado, é mortal. O amor, por outro lado, se agarra àquilo ou àquele que ama. O amor permanece. O amor permanece. E se o amor é essa mão da eternidade do tempo, por que ela deveria soltar para o abismo da morte aqueles a quem ama? É por isso que Unamuno invoca a eternidade, lutando contra o desfecho comum de todas as outras coisas. Ele quer eternidade. Assim ele diz: o amor é fome de vida, anseio por Deus. E esse anseio faz parte da realidade humana, está além de qualquer teoria, de qualquer pensamento a respeito. Todo o nosso ser, que é maior que a nossa razão apenas, quer viver. Mas quem viver? Esse eu, do jeito que é, do modo como se percebe, é esse que quer viver contra qualquer limitação. E nessa angústia, Unamuno brada, citando Michelet. E nessa angústia, Unamuno brada, citando Michelet. Meu eu? Estão arrebatando o meu eu. E ele completa dizendo: de que serve ao homem ganhar o mundo todo se perder sua alma? Citando o apóstolo Mateus. E em outras palavras, ele diz: de que vale ao homem ganhar o mundo todo se deixa de ser quem é? Quantos estão arrancando do outro aquilo que tanto prezam, o ser quem são? Quantas palavras, quantos gestos, quantas acusações dirigidas a milhões de Kevin Carters mundo afora. E nem é tanto o que dizem, mas como dizem. Não tanto o que fazem, mas como fazem. Seria insano a razão provocada se posicionar contra o conselho, contra o argumento contraditório, mas tudo tem a melhor forma de fazer. E em regra, vale lembrar a regra áurea: faça ao outro aquilo que deseja que façam a você. Lá estava Carter, agora prostrado, sem forças, tentando chegar a algum lugar, precisando de ajuda, precisando de alguém que pudesse lhe amparar, lhe curar as feridas,
lhe nutrir a alma, e atrás dele estavam abutres aos milhares. Ninguém espantou esses abutres. Os abutres foram incentivados e seu desfecho foi registrado. E quem sentou debaixo da árvore e chorou? Quantos matam outros sem deixar vestígios? Vestígios de que estiveram ali, vestígios de que foram eles. Não, eles não deixaram hematomas, não há ferimentos visíveis, mas eles maltrataram o outro. Não deixaram as pegadas, nem deixaram as marcas. Mas muitos arrancam dos outros tudo aquilo pelo qual eles se reconhecem. Arrancam sua identidade. E arrancar sua identidade é matar antes de matar. É destruir o eu com o qual se identificam. Há muitos eus que são sequestrados pelas circunstâncias, como por doenças, como por tragédias que arrancam seus vínculos. Mas outros são apedrejados por outros eus que se divertem em tocar nas feridas, em realçar os defeitos, em assombrar, acusar, destruir. Há muitos que não conseguem se defender, que já esgotaram suas forças de tantas vezes que tiveram de se levantar. Vivem de se defender, vivem a se esconder. Muitos criam um eu fantasioso para não terem de encarar os destroços estranhos do seu eu real, aquilo em que eles têm se tornado. Mas nem isso lhes é permitido por esses abutres de almas, às vezes. Assim, muitos, por desistirem de viver o que não são, nessa desistência acabam abrindo mão de também viverem o que gostariam de continuar sendo. Se, como demonstrou Sartre, o eu se consolida no olhar do outro, quem sou eu quando o outro de cujo olhar eu me alimentava não está mais ali para olhar? Ou quando o outro não olha mais como olhava? Quem sou eu quando só vejo olhares de abutres, olhares sem dó, olhares que mutilam, descaracterizam? E pior, quando o próprio olhar já condena, o próprio olhar, o olhar da própria pessoa já sente vergonha. É como disse Cristo, é uma luz que se torna trevas, uma janela pela qual só entram trevas, não entram mais luzes. Quando o fotógrafo Kevin Carter se deparou com o fulminante olhar do outro que lhe condenava, o seu eu escureceu. E aí ele morreu antes de morrer. Mas essa preocupação com salvar a própria identidade, com recusar outra, não seria um tipo de individualismo egoísta? Unamuno responde, concluindo que é o contrário disso. O indivíduo é o que há de mais amplo, mais abrangente, mais universal. Na verdade, só faz sentido o todo se preservarem as partes, porque cada homem vale mais que a humanidade inteira. E é um grande absurdo sacrificar os indivíduos tentando salvar a humanidade. A humanidade só existe se os indivíduos forem preservados. Cada um é indivíduo e é só indivíduo. É nesse contexto que ele diz que devemos entender a ordem de Cristo de amar ao próximo como a si mesmo. É amar ao próximo como indivíduo, como alguém insubstituível, alguém não massificável, assim como você. Salvar a massa é o mesmo que não salvar ninguém, porque a perda de um não é substituída pela aquisição de outro, a morte de um não é compensada pelo nascimento de outro. Por isso, querer viver é querer viver como se é. E o Unamuno não quer se separar de sua carne, não quer deixar de sentir como sente, perceber como percebe, ser quem é.
Nesse ponto, ele diz se agarrar a Deus com todas as forças porque quer permanecer. E se os outros dizem que ele está enganado, ele diz: não me falem de engano, deixem-me viver. E se isso acaso for um sonho, deixem-me sonhar, esse sonho sou eu, não me despertem. Por isso, Miguel Unamuno brada que quer viver, que tem fome de imortalidade, que tem sede de eternidade, mas quer a eternidade do eu com o qual se identifica, não outro. Eu sou eu com o meu corpo, com minha mente, com meus sentimentos, com meus sonhos. Querer viver é querer continuar. Para Unamuno, o desejo de imortalidade é a própria condição de ser humano. E quem não quer viver é porque já não vive. A carência de imortalidade é para a razão como a fome é para o corpo. Não devem ser combatidas, mas saciadas. É uma necessidade que só pode ser saciada em Deus, que só pode ser resgatada por Deus, e é nele que se deve esperar. Esse é o sentido da vida. Continuar a viver. Vamos viver.